Bom dia, meus amigos, a todos os colegas aí que vem dando uma força, que tem contribuído aí também para o meu crescimento espiritual. Graças a Deus por vocês. Hoje, 10 de abril de 2019, faz alguns dias aí desde a última vez que eu postei um vídeo. E eu queria dar continuidade à série de vídeos que eu vinha postando. E eu vou tentar ser um pouco mais suave e menos atacar, porque certamente algumas pessoas elas têm se ofendido, certas pessoas, as pessoas têm se ofendido pela forma que eu venho trazendo, né? Não denúncias, mas para você avaliar, pensar e aquilo que você tem escutado, aquilo que você tem aprendido, sobre o que você tem aprendido dentro das instituições religiosas no modo geral. E eu queria contribuir para o avanço do reino de Deus, não gerando confusão, não gerando dúvida nas pessoas, mas fazendo com que as pessoas pensem e avaliem sobre o real e verdadeiro propósito das Escrituras e do Evangelho. E aí eu estava desde ontem, né, meditando na Palavra de Deus, e aí eu peguei uma passagem onde o apóstolo Pedro ele menciona sobre algumas coisas que nós deveríamos acrescentar à nossa fé. Ou seja, quando nós temos a fé no Cristo, existe algo que compete a nós praticarmos e colocarmos ou acrescentarmos à nossa fé. Ou seja, hoje eu creio que Jesus é meu Senhor e Salvador, que Ele morreu na cruz pelos meus pecados e somente nele eu tenho salvação. Eu creio nisso e essa é a minha fé. Mas o apóstolo Pedro, ele traz uma outra coisa que compete a mim. Quando manifesto essa fé no Cristo, eu tenho que acrescentar algumas coisas. E é sobre isso que eu queria falar, sobre esse acréscimo que o apóstolo Pedro fala, e depois ele também nos orienta com relação aos falsos profetas, aos falsos mestres. Mas eu queria tentar sobre essa passagem e sobre o que o apóstolo Pedro ele fala. Então tá lá na segunda epístola de Pedro, no versículo segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 5. Vós também, tendo toda diligência, por isso mesmo, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a paciência a piedade, a piedade o afeto fraternal, e o afeto fraternal o amor. Então, perceba que quando a gente tem a fé no Cristo, quando a gente professa a nossa fé no Cristo, nós precisamos demonstrar através dessa fé, ou nós precisamos mostrar por conta dessa fé algumas mudanças em nós. E essas mudanças elas têm muito a ver com não só com a forma pela qual nós vamos viver, mas pela forma como nós nos relacionamos com os nossos irmãos. E aqui os irmãos, eu não estou falando de irmão de igreja, mas também os irmãos da igreja ou das igrejas. Quando eu não tenho paciência com determinadas ações de relacionamento, de colegas de trabalho, familiares, então quando eu não tenho essa paciência, quando eu não tenho esse amor para com o outro, até por conta do pecado que ele pratica ou da forma pela qual ele vive, a minha fé que eu confessei no Cristo, ela passa a ser questionada. Por quê? Aqui o apóstolo Pedro ele fala, olha, não basta só a fé no Cristo. Mediante essa fé que você professa no Cristo, você precisa ter essas coisas, essas virtudes, esses dons
que eles são manifestos na gente de acordo com o conhecimento, que é o que o apóstolo Pedro também, crescer também no conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento da palavra de Deus. Então eu conheço a palavra de Deus e eu pratico essa palavra na minha vida. E eu praticando essa palavra na minha vida, vai gerar em mim todas essas coisas. E aqui compete a mim fazer. Então, Deus ele não me dá paciência, mas ele me dá condição de exercer a paciência. Então, nas minhas orações eu falo, Deus, me dá mais paciência. Ele não vai te dar paciência que você vai começar agora a saber, entender e compreender todo mundo. Não, ele vai te dar condição. Qual que é essa condição? A situação, para você exercitar essa paciência. E a paciência depende muito de você. Depende de você não, depende muito da gente, depende de mim também. Então, para eu exercer essa paciência, eu preciso ter o conhecimento pleno da palavra de Deus, de entender o meu nível de pecado, o meu nível de pecaminosidade, ou de quão pecador eu sou, para poder entender que eu preciso ter essa paciência e misericórdia com o irmão, com o colega que não professa a mesma fé, ou até mesmo para o incrédulo, para o ateu. Então, as pessoas, elas não olham, elas não vão se convencer do pecado dela pelo que você fala tão somente. Então, você vai falar, mas só que as suas ações e a forma pela qual você vive vai tocar nelas também. Porque tem muita gente falando de Deus, falando de Jesus, que na vida dela você não vê isso. Você não vê esses frutos, a paciência, o amor, a fraternidade entre o irmão. Ela não tem paciência. Ela simplesmente pega o erro do outro ou pega aquilo que o outro fez com ela e ela devolve na mesma moeda, ela paga com a mesma moeda. Então ela não vive a fé que ela falou. Então assim, ó, a fé dela não é uma fé prática. Ela não pratica aquilo que ela crê. Então não adianta. Então você vem com as teorias. Então tá bom, eu fui lá, vi que Jesus morreu por mim, tá bom. Agora eu reconheço que Jesus é meu Senhor e Salvador, porque eu entendi o meu pecado. Tá bom. Quais são os seus frutos? O que mudou em você? O que mudou na sua conduta? Não só de conduta e caráter, porque isso é evidência de conversão. Você transformar aquele curso que você estava indo. Você estava indo por um caminho e aí você, na conversão, você dá um giro de 180 graus. Então, você no giro de 180 graus, você segue um outro curso que agora você tem que crescer, não só no conhecimento, mas em tudo que o Senhor Jesus nos agrega, em tudo que o Senhor Jesus ele demonstrou e fez por nós. Ele teve paciência, ele teve misericórdia, ele deu tempo para alguns que tinham mais dificuldades de entender a mensagem dele ou a mensagem do Pai. E na prática, essas pessoas elas foram entendendo e foram vivendo o Evangelho. E ali o Evangelho praticado. Então, prova disso, você vê Pedro, como ele era antes, lá no início do ministério do Senhor Jesus. Ele negou Jesus e só depois Pedro veio ser o que ele é hoje, né? O Pedro dessa epístola, que fala em amor. Ou seja, ele foi lá e cortou a orelha de um soldado. E agora ele está falando aqui em amor, de nós nos relacionarmos com os irmãos e acrescentarmos a ele não só a fé no Cristo que salva, mas também manifestar os frutos dessa nossa crença, dessa nossa fé com relação ao Senhor Jesus. E o que a gente vê hoje dentro de muitas instituições? A gente vê pastores, bispos, diáconos e aí o que for nessas outras igrejas, justamente a falta disso. Eles querem empurrar Jesus pela palavra, mas eles não têm essas coisas aqui que o apóstolo Pedro fala. Acrescentai à vossa fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a paciência a piedade. Sinceramente, você vê piedade em alguns atos de determinados bispos e pastores na forma que ele trata o obreiro, a obreira? O membro não, pessoal, porque o membro ele não tem acesso de fato e de verdade ao que é o bispo e pastor.
Mas aqui eu estou falando com relação às pessoas que fazem a obra, que têm diretamente contato com o bispo e com o pastor dos bastidores, e ali ele vê a falta disso, da piedade, do amor, da misericórdia, da justiça, de ser justo diante de um cenário apresentado. Então, aqui você percebe que não há cristianismo nele, que não há evangelho. Assim, uma pessoa que está à frente de um trabalho, seja ele bispo ou pastor, que está ali por algum outro motivo que não um motivo espiritual, porque de repente ele seja bom arrecadador, seja bom com números, tá? Aqui números. Então, ele está à frente de um trabalho não para crescer espiritualmente, mas para crescer materialmente, porque a instituição precisa de recursos para alavancar outras áreas que não tem nada a ver com o espiritual. Então aqui está o grande problema. E aí, nessa mesma epístola de Pedro aqui, 2 Pedro, onde ele fala para nós acrescentarmos à nossa fé essas coisas, para justamente nós mostrarmos o nosso cristianismo e o evangelho praticado, ele vem aqui na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, ele fala assim, mas houve também falsos profetas entre o povo, como haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão dissolutamente heresias destruidoras, e até negarão o soberano que os comprou, atraindo para si mesmos destruição repentina. E muitos seguirão a lascívia deles, olha aqui, e muitos seguirão a lascívia deles, por causa dos quais o caminho da verdade será blasfemado. E em sua avareza farão comércio de vós com palavras fingidas. Olha só, ele fala que em muitos seguirão a lascívia deles. A palavra, o ensino deles, todo ensino que é regido por coisas materiais, ou seja, coisas que não acrescentam nada no reino de Deus, mas pelas próprias concupiscências deles, pelos próprios desejos deles, eles inflamam as pessoas embaixo para que elas desejem as coisas deste mundo, os recursos ou os desejos das coisas deste mundo, e essas pessoas acabam se tornando iguais a eles. Elas geram para você satisfação nas coisas presentes e não nas coisas por vir, e não no Cristo da cruz que morreu por nossos pecados. Aqui está o grande problema. Então, além deles não ensinarem a acrescentar à fé aquelas coisas que eu falei sobre a paciência, sobre o domínio próprio, sobre o amor fraternal, aqui também eles ainda ensinam essas pessoas a viverem nas coisas materiais deste mundo, nas coisas que não acrescentam em nada e coisas que o próprio Senhor Jesus nos orientou e nos exortou quanto a elas, para que nós não focássemos nas coisas que a ferrugem, que a traça e a ferrugem corroem, para que nós ajuntássemos um tesouro no céu. E como ajuntar um tesouro no céu, se não fazendo exatamente o que o Senhor Jesus nos orientou a fazer e nos mostrou, praticando. Ele foi crucificado. Ele foi crucificado pelo meu e pelo seu pecado. Ele não abriu a boca, ele não reclamou. Ele cumpriu com aquilo que Deus Pai designou a ele. Então, toma cuidado com aquilo que você tem aprendido e veja se você é essa pessoa que, mesmo tendo fé no Cristo da cruz, se você produz para você essas coisas, se existe em você paciência, essa palavra é bem difícil, eu não vou nem falar, mas você sabe do que eu estou falando, que são os frutos do Espírito. Se você ama a outra pessoa, se você tem amor pelo próximo, porque se a gente não consegue amar o próximo, como é que você pode falar que conhece a Deus, que você conhece o amor de Deus, ou que você vive a fé do Cristo da cruz? Jesus morreu por nós. Jesus, ele caminhou com os 12 e ali tinha um que era temperamental, o outro era mais explosivo, que era Pedro, que cortou a orelha do soldado, e depois Judas. Jesus sabia que Judas o iria trair, e até aos 45 do segundo tempo,
Se aqui fosse uma partida de futebol, Jesus deu a oportunidade de Judas se arrepender, mas já estava designado a ele a fazer aquilo. Por quê? Não porque ele foi o boi de piranha escolhido para poder acontecer tudo que teria que acontecer, mas porque Judas, ele se deixou levar tanto pelas suas próprias cobiças e desejos, que mesmo diante do Senhor Jesus Cristo, que estava dando para ele a oportunidade de salvação, ele preferiu as coisas do mundo. Agora eu te pergunto, com tudo que você tem escutado e aprendido dentro da sua instituição, que fala mais em recursos e dinheiro do que da própria palavra de Deus, do que você ter esperança na palavra de Deus, será que você não está igual Judas? Que está tendo a oportunidade de salvação no Cristo da cruz, de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz, de seguir a Ele. E aí o seguir a Ele vai além dessa vida de qualidade que é tão prometida para você, que você não vê se cumprir na sua vida. Então, toma cuidado. Então, mais uma vez eu venho aqui deixar esse vídeo, que você possa refletir e que o Senhor Jesus possa derramar graça sobre você e abrir o seu entendimento. Tá bom? Até uma próxima. Deus abençoe todos vocês, assim como tem abençoado a minha vida e tem me sustentado a cada dia para caminhar num mundo que cada vez mais, num mundo que se encontra cada vez mais difícil viver. Mas a minha esperança está nele, independente do que ele me dê, mas no que ele já fez por mim, naquela cruz. Tá bom? Mais uma vez, Deus abençoe e até uma próxima.